Pronto. Então, já está. Vocês estão a ver tudo, porque isto aqui, entretanto, deixou de sair, saiu quando eu coloquei a gravar. Tão bom. Aquela coisa, aquelas experimentações que eu tenho que fazer, não é? Portanto, estão a ver tudo. Quando eu clico aqui na apresentação, vocês também estão a ver. Qualquer coisa, abra um micro, está bem? Então, primeiro de tudo, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, neste sábado, mesmo com esta minha voz maravilhosa que eu hoje tenho. Não sei o que é que se passou. Quer dizer, eu sei, mas pronto, também já vos explico, porque tudo aquilo que me acontece também é uma coisa muito engraçada, normalmente, né? Vem sempre assim com coisas engraçadas. Mas muito obrigada por estarem aqui nesta horinha também comigo, neste webinar. Um, portanto, este webinar eu sinto que é importante também para mim e para vocês. Eu estou numa altura da minha vida em que, e eu sempre senti isso na realidade, que é sentir quem são as minhas pessoas. Eu sou muito, e quem fala comigo, e vocês estão aqui, não é? E privam também comigo. Eu sou muito de ajudar, de estar lá, de apoiar, não precisam às vezes estar sempre em consulta comigo de todo. Eu gosto muito das minhas pessoas e por isso eu também senti que isto também seria a forma ideal, até porque eu fui iniciada por uma manifestadora, né, que é a Cláudia, que está aí, e ela deu-me este mote e eu senti, e realmente isto fazia-me muito sentido. Porque, para além do mais, foi emocional. E porque desde há 3 anos para cá, aliás, desde 2024, portanto, tecnicamente foi há 2, mas já é o terceiro ano em que isto está a acontecer, eu tenho sentido que chega sempre aqui uma altura entre abril e maio e o meu trabalho dá sempre aqui uma reestruturação. E calhou exatamente quando eu estava a fazer a formação de Human Design, que antes isto foram 3 anos e meio, desde 2023, e também quando eu terminei a minha formação de Astrologia Sistémica, que foi na altura em 2023 também. Portanto, há sempre aqui mudanças, mas eu sinto que, não vou dizer que para o ano não vai haver uma mudança, eu sinto que, e sempre senti desde que comecei a formação do Human Design, que este era o caminho, ok? Havia de estar aqui o caminho, havia de estar neste sentido. Mas inicialmente, quando eu comecei, eu achei que ia sempre separar o trigo do joio, né? Ia fazer astrologia, ia fazer Human Design. Mas estava a ser muito rígida, aliás, uma amiga minha, em conversa com ela, que é uma projetora muito querida para mim também, a Sofia, ela disse-me, tu se calhar estás a ficar muito presa a uma estrutura, sei que tu és estruturada, sei que és responsável, sei que és ética, obviamente, claro que sim, e vocês que estão aí desse lado também sabem que eu trabalho com a astrologia e agora com o Human Design de uma forma muito ética e responsável, mas sempre trabalhei assim com a astrologia também, que não gosto dos chavões e do que é que dizem por aí, e eu se calhar estava a ficar muito presa a regras que não eram realmente para mim. E quando ele me disse aquilo, algo bateu aqui mesmo muito forte. É muito raro eu chegarem perfeitamente tipo ali aquele do fundo, também vão perceber porquê, mas aquilo bateu mesmo forte. Eu falei, realmente, se calhar isto está mesmo a acontecer. E estes 2 últimos meses, desde abril, aliás, já um bocadinho até desde março, eu estava a sentir muito esta reestruturação e estava a sentir que há coisas que já não me faziam sentido, pronto. Então já fui alterando aqui algumas coisas e como há muita gente, toda a gente sabe o que é a astrologia, mas muita gente, pelo que eu tenho percebido também das minhas pessoas, de vocês e quem vai estar a ouvir a gravação, não sabe o que é o Human Design, ou então sabe de coisas que já ouviram por aí, mas ficam às vezes também aqui um bocadinho confusas, ok? Então é isto que eu quero trazer. Eu quero trazer também esta explicação para vocês, para os meus, do que é também o Human Design, de uma forma simples, e como é que ele se vai unir com a astrologia, e o que é que tudo isto vai implicar em termos do meu trabalho e das minhas consultas, porque efetivamente já há aqui mudanças a acontecer. E por isso é que eu também trouxe este nome, que é a Astrologia e Human Design, são duas bússolas com o mesmo objetivo. Qual é que é o objetivo? O objetivo é conhecermos, não é? E o objetivo é vivermos o nosso ser da forma mais correta também para nós, de uma forma mais simples, mais leve, mais tranquila. E é engraçado que eu ainda ontem estava a ter a minha última leitura de mapa astral. E foi muito interessante, porque foi mesmo a última, tinha marcado para aqui. Ela já tinha marcado há 3 semanas, portanto até foi com bastante antecedência. E calhou, e eu quando vi de manhã uma leitura de mapa astral, já nem sequer tenho este serviço nas minhas opções, porque eu já mudei tudo, entretanto, nesta última semana, acho eu, 2 últimas semanas. Mas
quando eu vi, eu achei muito engraçado, e claro que sempre que eu faço vou ver também o human design da pessoa, vou ver o seu gráfico, para perceber com que tipo é que eu estou a falar, qual é que é a pessoa que eu tenho aqui, o que é que eu tenho o que é que eu tenho de ter em atenção, mesmo fazendo, neste caso, uma leitura de mapa astral. E foi muito engraçado, porque era uma pessoa que tem um caminho de vida mesmo muito fixo. Nós no Human Design temos os perfis, e há um perfil no Human Design que é mesmo fixo, tem um destino mesmo muito fixo, é aquilo que se chama um Fixed Fate, ok? E então era uma pessoa assim, e uma das coisas que ela me diz era, eu vivo muito na dualidade, não é? De viver isto ou aquilo, viver assim ou assado, ou sentir que sou isto ou aquilo. E às vezes só queria, uma taurina, não é? Queria estabilidade, queria segurança e queria que as coisas estivessem mais tranquilas. E eu dizer-lhe assim, tu vais ter segurança e vais ter estabilidade, até por outro tipo de situações, ainda por cima tinha um karma do desapego, um nó de norte em escorpião, muita questão da transformação, não é? Então, tu vais ter isso, mas tu vais construindo isso a partir das mudanças que vais fazendo, e não tem como fugir aos desafios da vida, aliás, ninguém tem como fugir aos desafios da vida, temos é que aprender a lidar com eles da forma que é mais correta para nós. E por isso também o Human Design nos traz muito aqui também esta energia, mas eu vou explicar tudo. Vocês já me conhecem, há pessoas que não me conhecem que vão ouvir também a gravação, pessoas que nunca tiveram a oportunidade também de privar comigo, não é? Mas pronto, isto basicamente só assim para dizer de uma forma geral. Eu sou mesmo apaixonada pela vida, por ajudar, por cuidar, adoro cuidar, não é por acaso que a minha formação de base é enfermagem, portanto, eu desde pequenina que queria cuidar, de alguma forma, e queria muito cuidar das crianças, aliás. Eu lembro-me de ter 6 anos, 7 anos por aí. Eu raramente tinha contacto com médicos, só tinha contacto mesmo com o pediatra. E o que eu dizia sempre era que eu queria ser pediatra. Portanto, a minha vida até à faculdade foi eu quero ser pediatra. Só que há aqui questões que não me levaram a seguir a medicina, porque eu sou uma pessoa que sou muito distraída, né? Sou muito distraída, vejo as coisas e é assim por alto. Sempre fui muito de padrões ideológicos e aquela coisa de estar ali a estudar, amarrar e etc. Isso para mim nunca funcionava. Tanto que muitas vezes eu estudava tipo na véspera, 2 dias de véspera, tinha as coisas todas organizadas e aquilo simplesmente saía. Mas não dava, pronto. Então eu gosto de cuidar, gosto de ajudar. E isso levou-me depois para a enfermagem, que era o mais parecido que eu tinha. Trabalhei muito tempo também no IPO, mas depois houve ali uma altura, não é, que o meu próprio ser também não estava muito bem e eu comecei a descobrir Reiki, a numerologia. Depois surgiu então o Human Design. O Human Design surgiu antes da astrologia. E isto é importante perceber porque isto foi aqui numa conversa entre pessoas, entre amigas, e uma delas tinha feito a análise e nós, que giro, isto parece super interessante, não é? Que engraçado, ela está-nos a falar, tá? Vocês têm que fazer, deviam vir comigo fazer não sei o quê, naquela altura eu fui ao Porto, isto foi em 2019, marquei em 2018 para ir em 2019, portanto eu na altura estava a começar a fazer a numerologia, nem sequer estava na astrologia, mas isso foi quando eu comecei em 2019, e nessa altura foi quando eu faço. A partir daí é que tudo me surgiu. A astrologia, inclusivamente, apesar dos projetores não precisarem, eu sou uma projetora, mas apesar dos projetores não precisarem de convites para estudar as coisas que gostam, eu por acaso fui convidada também para estudar astrologia, então foi muito interessante. E aliás, uma das coisas que eu digo nas minhas análises a projetores, a Sónia está aqui, sabe perfeitamente que ela já fez a análise, que é o convite é para as áreas de vida, para os projetores, ok? Para as áreas de vida que são importantes, trabalho, relacionamentos, amor e casa, mas eu sinto que quando há convites de outra forma, é muito melhor, ok? Quando nós não estamos a iniciar, quando não estamos a tomar iniciativa para alguma coisa, quando não estamos a dar um mote. Quando somos convidados, isto é mesmo muito melhor para a nossa vida e termos aqui mais uma sensação de sucesso. Portanto, isto também é a minha experiência, mas obviamente para estudar não precisamos nada disso. E a partir daí, pronto, foi-me aqui não a astrologia, segui-me, eu fui aprofundando, fui sentindo que não gosto daqueles chavões de toda a gente com o sol é aqui, é assim assado, como sabem, então eu fui sempre mais aprofundando e fui percebendo. Daí também ter chegado à astrologia sistémica, porque a astrologia sistémica trouxe-me aqui respostas que a astrologia tradicional, moderna, não me tinha de todo trazido e eu consegui ver as coisas com outra lente. E lá está, a astrologia sistémica também traz muito aqui a questão terapêutica, não é? E a questão terapêutica, nós trabalhamos o passado para vivermos de uma forma diferente, faz toda a diferença. Porque é aquilo que eu gosto da parte terapêutica.
né? Na enfermagem, eu digo isto várias vezes, mas aquilo que me fascinava na enfermagem não era o tratar a doença, era prevenir a doença. Nós na enfermagem, nós temos 4 níveis de prevenção na saúde pública e o primeiro é a prevenção primária. E a prevenção primária é todo o conjunto de ferramentas, de atitudes, de ações que nós temos para evitar que a doença aconteça. Ora, se eu estava a trabalhar no IP, obviamente que eu não estava a trabalhar nada com a prevenção primária, não é? Mas eu sentia que havia aqui uma falta, havia algo que estava aqui, um lack of, não é, na sociedade, de, as pessoas não estão a viver corretamente. E então, ok, eu não sinto que isto já não me está a fazer bem, e atenção, já tive imensos convites para voltar à enfermagem, por acaso ainda não senti que sim, não sei se algum dia não vou ter um convite aos 40 e tal anos e não vou lá parar outra vez, isto nunca se sabe, ok? Mas eu senti mesmo e sinto que é para fazer outras coisas. E lá está, isto também tudo me ajuda, porque eu não deixei de ser enfermeira, eu não deixo de cuidar, mas tudo isto vai-me apoiando também no meu próprio processo e nas minhas consultas, não é? E também de uma forma muito responsável, porque se há coisa que a enfermagem tem, é a ética e a responsabilidade. E por isso, depois eu também fui estudar em Human Design, também foi por convite, mas também porque eu gostava muito e já queria. Foi no momento certo, não foi logo. Eu fiz a minha análise e comecei a viver o meu ser e a experimentar. Estive a experimentar durante 3 anos e depois destes 3 anos eu senti, ok, vamos então agora fazer aqui a formação, porque eu agora sinto que já tenho aqui outra maturidade para fazer a formação. E depois, a partir daí, então, foi todo um rolo de coisas que eu sentia que estava exatamente no caminho certo para fazer aquilo que estava a fazer. E neste momento agora, então, é isto que eu quero fazer, é utilizar o Human Design e a astrologia desta forma terapêutica, ok? E, portanto, o que é o Human Design, não é? O Human Design ele vai utilizar na mesma o sistema do data, hora e cidade de nascimento, ok? Só que nós temos aqui uma diferença para a astrologia. Na astrologia nós temos o mapa astral, não é? Como nós vemos aqui, pronto, passando aqui à frente, que é quando vocês nascem, quando nós nascemos, temos naquela data, hora e local, temos aqui toda esta configuração. Temos as casas, o ascendente é que dita as casas, os planetas depois ficam lá naquelas posiçõezinhas, ótimo, maravilhoso. Só que no Human Design isto não acontece. No Human Design nós temos 2 momentos de ativação, ok? E temos o segundo momento que acontece exatamente no dia de nascimento, mas temos um antes, que são cerca de 3 meses antes do nascimento. E então nós temos, perante isto, temos o inconsciente e o consciente, ok? O inconsciente é aquele primeiro momento, cerca de 3 meses antes, e o consciente é o segundo momento no dia do nascimento. E tendo em conta isto, depois temos aqui uma união entre o inconsciente e o consciente que nos vão dar então o nosso gráfico. Mas para além, por exemplo, da astrologia ser uma das bases do Human Design, nós também temos outras. Temos a Cabala, temos o sistema de chakras, temos o I Ching, portanto, todas estas portinhas depois também têm aqui o I Ching, mas isto só para perceberem que isto é mesmo um sistema estruturado, lógico, engloba vários conhecimentos, inclusivamente a astrologia. Por isso é que, e esta é uma mandala de Human Design, nós normalmente eu apresento só o gráfico, não é? Não precisamos estar a apresentar a mandala, mas isto é mesmo a mandala. E então nós temos por fora, como vocês aqui podem ver, temos aqui os hexagramas, que têm a ver com o I Ching, temos as portas, que são as portas do Human Design, e em cada porta vai estar a corresponder um signo, porque como vocês podem ver depois aqui, nós temos aqui o sistema da astrologia, não é? Com carneiro, com touro, com gêmeos e tudo isso. Pronto. E temos então o sistema de chakras. Mas o sistema de chakras é diferente do sistema de chakras que a gente conhece, porque há uma coisa que o Human Design diz, e é verdade. Até 1700 e tal, por ali, nós estivemos a viver como um ser de 7 centros. Não é? 7 centros, 7 chakras, que é aquilo que nós aprendemos normalmente. A partir do século XVIII, nós deixámos de ser um ser de 7 centros, deixámos de ter a mente como autoridade interna e passamos a ter mais 2 centros, ok? São 2 centros de consciência e passamos a ser um ser de 9 centros e a ter 2 tipos de consciência diferentes, a consciência intuitiva e a consciência emocional, ok? E o que é que acontece aqui também? É que se nós deixamos a mente de ser ou comandar, nós vamos ter outro tipo também de autoridades, não é? E nós estamos a evoluir, e aliás, em 2027 nós vamos começar outro ciclo, por isso é que não é por acaso que os últimos 2 anos, desde 2025, mas pronto, não é? Também um bocadinho antes, mas principalmente desde 2025, foi um ano 9, nós temos estado a ter
andar aqui num turbilhão e numa máquina de lavar roupa, não é? Sempre a centrifugar, precisamente porque nós estamos numa fase de preparação para algo que vem depois. E vamos lá esquecer as eras de aquário e etc, porque primeiro que entremos numa era vai demorar muito tempo, tudo isto é uma questão de preparação. Isto é mesmo um global cycle, ok? É um ciclo global que vai ter centenas de anos, tal como o anterior também teve, ok? Que era no século XVIII. E, portanto, o Human Design, ele traz-nos o quê? A nossa autenticidade, a nossa diferença. Ele, aliás, o Human Design funciona a partir dos neutrinos, não vale a pena estar aqui a entrar em detalhes da parte disto, mas é mesmo a ciência da diferenciação. Ele vai nos dizer como é que nós devemos estar na nossa vida, como é que nós devemos entrar nas coisas corretas para a nossa vida, como é que nós devemos tomar decisões e não é com base na mente, ok? A mente é ótima, nós somos seres racionais, obviamente, e vamos continuar a utilizar a nossa mente. Eu utilizei a minha mente para fazer este PowerPoint, né? Obviamente, né? Para trabalhar, para o dia a dia, para estudar, para aprender, a gente utiliza a nossa mente, mas não é para tomarmos decisões para a nossa vida. Okay? Então, perante isto, perante toda esta energia e todo este sistema, ele vai nos dizer então, ok, então este depois vai ser aqui o teu caminho, isto é a tua forma correta de estar na vida e quando tu vives assim desta forma, tu tens tudo aquilo para estar a viver em sucesso, se fores um projetor em satisfação, se fores um gerador em paz, se fores um manifestador, ou em surpresa, se fores por acaso um refletor, que é mesmo apenas 1% da população. Mas diz-nos como viver o nosso ser da forma correta. Então, por aí, eu acho que é mesmo muito, muito importante, cada vez mais, e eu adoro isto porque, atenção, eu falo mesmo de justa causa, não é? Isto agora é o meu gráfico, só para vocês verem depois como é que fica aqui a mandala, mas eu falo de justa causa quando digo que o Human Design salvou-me a vida. Eu sou uma projetora emocional, 6-3, portanto, o 6-3 é o perfil mais alto do I Ching. Isto do alto de baixo não tem nada a ver com melhor ou pior, está bem? Não há... Aliás, há uma coisa que o Human Design diz que eu amo, que é tudo é simplesmente o que é, ok? It is what it is. Portanto, não há cá melhor, pior, não há cá comparação, não há cá mais ou menos, é simplesmente é o que é. It is what it is. E eu sou uma projetora emocional 6-3 e o 6-3 é alguém que vem ser um exemplo a partir das suas tentativas de erro. Parece um bocadinho contraditório, não é? Mas é verdade que eu sou uma pessoa que sempre adorei experimentar a vida, até há vários pormenores aqui no meu gráfico, apesar de eu ser uma projetora, não ter energia, eu sempre vivi como uma geradora manifestadora, ok? Eu ia, fazia, acontecia, estava lá para todo o lado, pau. Eu dava muita autoridade à minha mente, aliás, eu não tenho sequer a mente definida, mas toda a minha vida era sempre a analisar prós e contras, isto era a minha vida, devia fazer isto, porque não sei o que, isso acontecer aquilo, e não sei o que mais, portanto, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu era hoje, ok? E antes de me surgir o Human Design, eu sinto que se ele não me tivesse surgido, eu estava constantemente a saltar, ok? Porque eu preciso da novidade, eu preciso da paixão, eu preciso de, ainda por cima, sou emocional e sou emocional com um canal que é mesmo o canal da emoção, portanto que é uma maravilha, eu adoro este canal, mas deu-me muito trabalho até eu saber lidar com estas emoções, isto não é fácil. Aliás, eu sinto mesmo que, tal como eu digo na astrologia, que pais é trabalho para a vida inteira, para mim, no Human Design, o emocional é trabalho para a vida inteira, ok? Portanto, há aqui uma série de questões, não é, que eu tive que aprender a lidar e que eu digo mesmo, porque se fosse pela minha mente, se fosse pelos meus desejos e pela minha garra de ir para a vida, cima, se vocês virem na astrologia, eu tenho um ascendente em carneiro, é muito de fazer e bora lá e aquele espírito da iniciativa. Estão a ver como é que eu vivia como uma geradora, trabalhava muito manifestadora de sempre estar aí a fazer e sempre a tomar iniciativas, estava totalmente errada. Muitas vezes eu teria entrado em coisas que não eram corretas para mim. E o que acontece muitas vezes, por acaso, não sei se temos aqui linhas 6, pelo menos a única pessoa a quem eu fiz, a Cláudia não é, e a Sónia também não é. Mas as linhas 6 vivem um período da vida entre os 30 e os 50, que é uma fase muito importante, que é a fase em que eu estou agora. E eu encontrei o Human Design exatamente nesta altura, que foi aos 29. E se eu não tivesse encontrado, provavelmente este período seria muito complicado para mim. Mas este período entre os 30 e os 50, se nós não tivermos a ganhar perspectiva e objetividade sobre a nossa vida, o que vai acontecer é que chega aos 50 e nós capritos. Tipo, simplesmente já não dá mais. Porque a linha 6 é uma linha tramada. Então, se vem com o 3, good luck on that, né? Temos o 3 e o 6, temos o 3-6 e temos o 6-3. São diferentes perfis, mas funcionam ligeiramente da mesma maneira.
Então, se eu não tivesse isto, eu neste momento estaria, sei lá onde, não faço ideia. Provavelmente nem sequer teria a minha filha, posso até dizer, e não teria toda uma vida muito mais tranquila como eu a tenho agora. Apesar de ter os meus desafios, claro que sim. Mas eu costumo mesmo dizer que isto salva uma vida, graças a Deus, e que eu antigamente, aliás, eu tenho uma cliente minha, que era uma cliente antes do Human Design, antes de eu estar a fazer agora Human Design, que ela também é uma projetora, não é emocional, mas é 6-3, tem uma vida totalmente diferente, obviamente, da minha, mas é muito engraçado que ela questiona-me como é que eu sinto após agora 7 anos, porque são precisos pelo menos 7 anos de descondicionamento, está bem? Como é que eu agora me sinto? E eu disse que ao início eu vivi o processo muito da forma como uma maldição, que é do género, eu estava a fazer tudo errado, tudo, literalmente tudo errado. Hoje em dia eu vejo que não era tudo errado, né? É simplesmente era uma experiência, sem vitimização, sem dramatização, era uma experiência, ponto. E eu estava a experimentar a vida, está tudo certo. Hoje em dia eu já vejo como uma benção, porque se não fosse eu, eu saber quem eu sou, eu estar bem sentada na minha natureza, na minha essência, provavelmente isto ia dar bodega. Não ia correr muito bem para mim, ok? Seja agora, seja mais tarde aos 50, e a gente também nunca sabe, não é? Nós temos a nossa vida e não quer dizer que mesmo eu vivendo corretamente, que não chego aos 50 e não faça caput, se for essa a minha missão, ok? Porque nós depois temos também a nossa missão cá na Terra. Mas desde que eu esteja a fazer aquilo que é correto para mim, aquilo que eu posso, então vou ter a vida que eu preciso exatamente de ter, ok? Sem pensar nisso. E isto depois também acaba por me trazer uma paz, não é? Porque eu vivia muito também no controle, não quero o controle das coisas, quero fazer tudo, quero controlar tudo, quero saber o próximo passo. Calma, não era para fazer absolutamente nada disso. Então, eu sinto mesmo que para mim isto foi uma benção e que hoje em dia, graças a Deus, não graças ao universo, graças aqui ao Human Design, eu estou onde estou, porque eu acho mesmo que me salvou a vida. Bem? E depois, pronto, temos aqui o que é a astrologia, né? Que a astrologia, enquanto o Human Design é muito mais direto, é assim, é assado. Olha, e eu acho também que fala muito mais dos nossos potenciais, não é? Porque, por exemplo, nós temos as linhas, temos os canais, não é? E aquilo vai dizer que tu tens uma habilidade, tens um potencial, tens um talento para aquilo, tens esta capacidade, tens este. Eu acho que acaba por ser também aqui de uma forma muito mais positiva, digamos assim. A astrologia já é mais subjetiva, o outro é direto ao ponto, é objetivo, a astrologia já é subjetiva. Porque na astrologia nós temos logo a lei da polaridade, que é, temos o positivo e o negativo, temos a luz e a sombra, né? E temos também a lei da complementariedade, que é tudo tem o seu oposto complementar. Então logo aqui nós já temos que lidar com extremos, não é? E tentar equilibrar aqui um bocado também a balança. E por isso, sim, a astrologia é o estudo dos astros na altura do nosso nascimento, como é que os astros estavam naquela posição em que exatamente nós nascemos, e traz também aqui algum tipo de talentos, mas revela muitos desafios também, principalmente porque traz-nos muitas questões relativamente à nossa história, não é? À nossa ancestralidade, principalmente à astrologia sistémica. Quando nós trabalhamos a astrologia tradicional e a moderna, nós não falamos desta parte da ancestralidade praticamente. Falamos de karma, sim, o karma está lá, mas é karma, parece que é de outras vidas, não é o karma da história, da nossa história. E foi isto que eu achava incrível, como é que a astrologia, não é? A astrologia sistémica, depois nos podia trazer aqui estas minuciosidades. Mas claro que é sempre tudo muito mais subjetivo, não é? Olha, pode ser isto ou aquilo, pode ser desta maneira, mesmo até os trânsitos. Os trânsitos, é engraçado, porque eu no outro dia estava a falar com uma cliente minha e ela disse-me: Olha que engraçado, aliás, ontem ela estava-me a dizer assim: Tu disseste-me que ia surgir alguém nesta altura e eu não acreditei, eu assim. Aí eu disseste assim, pá, mas sabes que pode ser alguém, não precisa ser alguém amoroso, pode ser alguém em termos profissional, pode ser algum amigo importante, pode ser alguém importante, pode ser o caminho. Ah, aquilo está lá, a forma como a energia se vai manifestar, pode ser isto ou aquilo. Por isso é que eu não gosto na astrologia quando dizem estes vão ser os signos que o amor vai beneficiar em não sei o quê. Epá, isso é tão redutor, não é? Isso para mim não me diz absolutamente nada. E acaba também por ser aqui um fator de condicionamento, porque, vejam lá, se nós dissemos, ainda no outro dia tinha uma cliente a responder-me a uma caixinha de perguntas e a dizer, estavam a dizer que Leão ia ser o signo do ano, mas eu não estou a ver nada porque isto tem sido só desafios. E eu, por acaso, fui dar uma espreitadela no mapa dela e eu disse, claro que não, há aqui imensa coisa, como é que tu vais ter como é que Leão vai ser o signo do ano quando tu tens estes desafios todos a acontecer?
é quase impossível, não é? Tipo, ok, podes ter aqui uma altura de maior conexão com a tua essência, com a tua personalidade, mas tens aqui montes de coisas. Então, é sempre muito redutor. E por isso é que eu também gosto de ver as coisas individualmente. Cada pessoa que manda uma mensagem, eu vou ver o mapa dela, ok, o que é que se passa? Deixa-me trazer daqui um bocadinho de orientação. Porque às vezes basta só isso, às vezes a pessoa só quer um colo, às vezes a pessoa só quer aquela palavra, não é? Então, isso para mim também é importante. Eu sou essa pessoa e não me chateia de nada fazer absolutamente nada disso. Okay? Mas, claro, é muito mais subjetiva, como eu estava a dizer, e depois traz-nos aqui também a outra questão, que é os trânsitos e tudo mais, também nos mostra as influências nas diversas áreas da vida, que é coisa que, obviamente, o Human Design não traz. Portanto, nem isto, nem aquilo, né? Eu sinto mesmo que é este mix que precisa também de acontecer aqui. E isto, eu mostrei-vos o meu mapa do Human Design e agora mostro-vos aqui o meu mapa astral. E isto também para explicar um quê? Há uma coisa no Human Design que é, eu falo muito, a minha forma de falar vem a partir da minha experiência, vem a partir daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivencio, pronto. E eu tiro muitas lições das minhas aprendizagens, não é? Até porque 6, 3, ainda por cima, é mesmo lições das aprendizagens. E há uma coisa muito interessante que é, eu desde o ano passado, mas principalmente este ano, eu estou aqui sob a influência de imensos trânsitos chatos mesmo, chatos, tipo, Saturno está em Carneiro, mexe com o meu Marte, mexe com a minha Lua, aliás, agora já não vai mexer, graças a Deus, mas Neptuno anda aqui, Saturno está exatamente a passar agora, e vai passar agora no meu aniversário, em cima do meu ascendente. Estava a fazer aqui aspectos também com o meu Urano, com o meu Neptuno, aqui na casa 10, com o meu Júpiter também. Então, há aqui nessas situações que eu fico assim, epá, tanta coisa chata que está aqui a acontecer, não é? Que tanto desafio. Na verdade, ok, eu tenho os meus desafios, mas, felizmente, como eu estou a viver o meu ser exatamente como é para estar a viver, as coisas da forma como elas estão-se a desenrolar, está tudo certo, é aquilo que vai acontecendo da forma correta que tem de ser e não de uma forma muito alarmista. E eu sou muito otimista, aliás, o 6 é muito otimista. Tenho os meus momentos pessimistas, isso acontece, porque o 3 é o pessimismo, mas o 6 é muito otimista, não é? Então eu tenho este de ser otimista. Então, se claro que Saturno, que é o planeta do karma, que é o planeta da responsabilização, me está a trazer muito esta coisa de, olha, tens de comprometer, porque se calhar estão a fazer aqui mudanças na vida profissional, com os medos que tu possas estar a sentir em termos profissional, em termos de tu estás também a definir limites para a tua vida, em de fazeres aquilo que é correto para ti, em de estás a viver, porque um Saturno no ascendente sente-se, mesmo que eu não tivesse mais nada aqui a acontecer, um Saturno no ascendente sente-se, é verdade. Portanto, há toda aqui uma série de questões que mexem com desafios que eu já trago da minha ancestralidade, mas que, se eu for a pensar neles, vai dar porcaria para a minha vida. Né? Eu vou tomar decisões com base na minha mente, com base nos meus medos e não com base nas minhas emoções. Até porque se eu sou emocional, eu estou nos 3 meses antes do aniversário, vou fazer anos no início de junho, portanto, eu ainda não tenho claridade sobre grandes coisas, ok? Há muita coisa que eu tenho claridade e neste momento, nesta fase da minha vida, eu já consigo perceber perfeitamente isto, né? Porque há coisas que já vêm de trás. Mas se eu não for a tomar atenção a isto, né, eu vou tomar decisões impulsivas, lá está. Vou estar a agir de acordo com o meu carneiro, que ainda por cima sou regida aqui por Marte em carneiro, e vou estar a fazer coisas com base no medo, com base na expectativa, e não é esse o ponto, ok? Portanto, é muito importante também eu perceber isto, e perceber também, ok, está-me a afetar isto, está-me a afetar esta área de vida, mas acima de tudo, o que é correto para mim? O que é para fazer? Olha, tiveste aqui sugestões, tiveste aqui convites, e realmente houve várias sugestões e convites que foram surgindo, mas principalmente sugestões destas mudanças que eu, ok, isto está a ressoar em mim, há aqui qualquer coisa está em mim. Portanto, para mim, não é isto nem aquilo, é os dois que têm que se complementar, ok? Porque o Human Design dá-nos o nosso GPS, dá-nos o nosso manual de instruções, como é que nós devemos viver a nossa vida, mas também a astrologia. Portanto, foca-nos muito no presente, vive no aqui e no agora, e nós temos mesmo que viver no presente, independentemente de termos aqui outro tipo de aspectos no nosso gráfico, temos que viver no presente, mas a astrologia depois diz, é pá, espera lá, mas há isto e aquilo, há esta influência externa, há este condicionamento da sociedade, há tudo aquilo que nos impede de viver o nosso ser, o quanto o nosso passado também nos influencia, o quanto, porque nós temos uma área, não é, que é a epigenética, que fala mesmo do quanto lá atrás influencia-nos geneticamente.
por isso é que nós também herdamos mais coisas, às vezes, dos nossos avós, do que propriamente dos nossos pais, não é? Porque nós já lá estávamos no útero da nossa avó, quando ela estava a gerar a nossa mãe. Então, há aqui toda uma série de questões e de sentimentos e de emoções que são sentidas durante aquela fase, que faz um imprinting, não é? Tal como os neutrinos fazem um imprint no Human Design e vai nos dar o nosso ser, isto também faz um imprint a nível psicológico e emocional, né, que faz parte das nossas células. E nós não nos podemos esquecer que nós somos 70% de água. Se nós somos 70% de água, a água tem memória, como diz o Olaf. O Olaf também diz isto da Frozen. Portanto, se a água tem memória, tudo isto fica, ok? Tudo isto fica. Mas nós lembramos disto, percebemos isto, tomamos consciência disto, e no final de contas é aquilo que eu faço sempre, que é, ok, tenho este medo, ok, isto está lá, isto vem lá atrás, ok, há este bloqueio, mas o que é que eu sinto que é para fazer? Senta-te na tua natureza. Então, eu costumo sempre muito ver isto como o anjinho bom e o anjinho mau, não é? E muitas vezes é eu precisar de calma, respira, enraiza e senta-te. Por isso é que é muito engraçado que eu detestava correr, eu detestava, no início da vida, detestava exercício físico, mas isso são outros 500. Adorava balé e dança, mas eu detestava correr. E hoje em dia, eu sinto que correr, para mim, é um meio de eu me enraizar. Aliás, eu fiz um podcast em convite com uma colega minha, uma cliente minha que eu gosto muito, que é a Cláudia Luz, e ela, uma das coisas que me diz era, uma das perguntas que ela tinha para mim era, qual é que é a tua prática terapêutica para, como se fosse a meditação, não é? Para voltares a ti. E para mim é o exercício físico. E neste momento, principalmente, é a corrida. Eu ontem, por exemplo, só para perceberem, eu na quarta-feira tinha dito que vou fazer uma corrida amanhã, tudo correndo bem, né? Não vai eu ser atropelada por um caminhão, estou a brincar, mas vou fazer uma corrida amanhã e na quarta-feira até tinha publicado isto e o que é que acontece? Eu na quarta-feira estou a fazer um exercício super tranquilo, nada de impacto, ilusiono-me. Fiz uma distensão aqui na vértebra, aliás, é quase como se a vértebra tivesse tipo dobrado e eu tive que ir de urgência ao osteopata porque eu nem sequer estava a conseguir respirar. Naquele momento eu estava-me a sentir mesmo muito irritada comigo. Mas eu estava a ouvir o meu corpo. Eu parei, disse, ok, isto não vai funcionar com mais nada, eu preciso mesmo de ir tratar disto. E ouvi muito o meu corpo. Ouvi o meu corpo, descansei na quinta-feira e ontem eu fui correr. E a Cláudia que está aqui, ela sabe, perguntou-me logo, tens a certeza, vais? Como é que tu estás? Olha, não te magoes, não é? E eu disse, eu senti mesmo que o meu corpo estava a precisar daquilo. E eu só corri mesmo os 5 km, que é o que eu vou correr amanhã, e senti-me tão bem, e foi do género. O meu corpo estava a precisar disto. Porque eu estava a sentir que eu acumulo muita pressão, né? Tenho o centro da raiz ainda por cima definido, então acumulamos muita pressão no corpo, muita adrenalina, e se eu não enraizo, se eu não volto a mim, vai ser muito mal. E cada um tem as suas práticas, não é? Cada um vai fazer as coisas à sua maneira. Mas isto para mim é super importante eu perceber que é, ok, então se calhar estou aqui numa fase em que isto está a acontecer, Saturno também está em cima do meu ascendente, portanto está-me aqui a mexer muito com os meus músculos, não é? E com a minha dureza às vezes. Então calma, estamos aqui a terminar isto e etc. Deixa-me cá ouvir o meu corpo, o que é que o meu corpo me está a pedir? Então é isto, é eu perceber como é que fazer este giga-joga, não é? Este balancear de perceber o que é que os trânsitos estão a dizer, mas também o que é que a minha essência me diz, o que é que a minha natureza me diz. E por isso, para mim, é essencial estas duas naturezas aqui se complementarem, o Human Design e a astrologia. E por isso também, eu senti que está a acontecer aqui esta mudança, porque eu não consigo utilizar a astrologia sem saber o Human Design da pessoa, ok? Porque não dá. Eu lembro perfeitamente quando eu tive a minha leitura de mapa astral, portanto, eu fiz a minha leitura de Human Design em março de 2019. Em dezembro de 2019, eu vou fazer uma leitura de mapa astral com uma astróloga que é bastante conhecida. Fazer, adorei, obviamente, mas houve ali informações que para mim aquilo foi totalmente contraditório. Mas é normal, ou seja, não é a pessoa que está errada, ok? Eu simplesmente sentir que eu não tenho informação suficiente e isto pode-me ser condicionador de mim. Porquê? Quando alguém me diz, tens uma ascendente em carneiro, tens Marte em carneiro, então tu tens que ir, tens que fazer, tens que, não é? E eu, calma, eu sou uma projetora, eu tenho que esperar o convite, eu tenho que ter paciência para esperar claridade emocional, eu tenho que ter imensa paciência e eu não posso ir atrás de nada. Ok, o que é que eu agora vou fazer? E como é que eu vejo esta minha energia? Ok, tenho um ascendente em carneiro, mas eu vejo muito esta minha energia como de experimentar, que é, eu não tenho medo de experimentar, aliás, eu sempre digo isto, que é,
Se eu sinto que é para fazer isto, eu vou, tá? É tipo, ok, sinto que é para ir, bora. Sinto que é para fazer, bora. Por isso é que às vezes as pessoas dizem assim, ah pá, mas tu pões as coisas, é a minha energia de carneiro, é o meu stress, é a minha adrenalina que está presente em mim. Mas não é porque eu fui atrás, eu fui tomar iniciativas de todo, ok? Aliás, uma das formas pela qual me está a doer a garganta é porque eu esta semana senti muita raiva. A raiva não é uma cena minha, não é? Obviamente todos sentimos raiva, a raiva é uma emoção primária, e eu trabalho muito isso com os manifestadores também, que é a raiva é perfeitamente natural, porque a raiva faz parte do not self deles, mas eu trabalhei muita raiva. Estamos a finalizar, aliás, hoje é a lua nova em torno, agora no final do dia, mas eu trabalhei muita raiva porque estava com muita energia de carneiro, muita coisa a acontecer, não é? Pá, foi a lesão, foi isto de ficar rouca, como é que é possível, não é? Eu estava com raiva de coisas externas, mas isto é normal, nós somos seres humanos. E depois eu percebi, calma, respira, está tudo bem. Sentes que é para continuar, sentes que é para fazer, sentes que é para ir, então vai e faz. Então, para mim está tudo certo, descanso depois, repouso depois. Portanto, há aqui toda uma série de conjuntos que é, eu estou a respeitar, e não é por eu estar rouca e estar a falar aqui hoje, que eu estou a desrespeitar o meu ser, porque o meu ser sente que é para estar exatamente aqui a fazer isto. E não é uma questão de todo mental, porque se fosse mental eu nem sequer estava, ok? Mas é a mesma questão de, isto é importante para mim, mas eu estive a trabalhar coisas esta semana e fiquei com raiva. Porquê? Porque falei demais. Porque não falei demais quando não devia. Eu estava a ficar com raiva de coisas externas. Não é coisas da minha vida sequer, eram coisas externas. Tipo, coisas às vezes da minha família que eu fico... Dá-me ali aquela... Coisas às vezes das pessoas de não terem bom senso, não terem sensibilidade, não é? Que é uma coisa que também me apraz muitas vezes. É tipo, meu Deus, como é que é possível? Então eu senti que no meio disto eu estava a passar por este processo, estava aqui numa fase muito intensa de coisas a acontecer dentro de mim, eu senti coisas também cá para fora. Nós tivemos um quarto minguante em aquário, não é? Então haviam coisas do externo que me estavam a influenciar. E eu acabei por ficar assim, até porque eu agora também vou estar a trabalhar a minha voz, esta alunação também. Portanto, é muito interessante. Mas isto é importante realmente eu estar aqui a perceber. E eu não posso estar a fazer uma coisa sem ver a outra, ok? E é fundamental para mim eu não só estar a utilizar a astrologia sabendo quem vocês são, sabendo o vosso human design também, mas também é fundamental para mim eu perceber que eu não posso fazer uma análise e deixar a pessoa perdida. Tipo, agora vai. Agora vai experimentar. Eu preciso saber como é que a pessoa está. Eu preciso acompanhar a pessoa. E isto, atenção, não é uma coisa de todo de vamos criar aqui uma mentoria, vamos ganhar bué de dinheiro. Não, tipo, as minhas consultas, até se vimos por certas consultas, tipo, são um preço razoável. É, é simplesmente, eu não posso estar a deixar a pessoa estar a experimentar viver sozinha. Qualquer coisa manda-me mensagem. Aliás, eu tenho clientes minhas que fazem a análise comigo e às vezes me dizem, Cláudia, tu falaste nisto de responder à vida. Olha lá, então e se for isto assim, assado, isso não sei o quê? E eu, ok, então olha, não sei o quê. E eu vou orientando a partir daí, ok? Porque são coisas pequenas. Eu preciso de acompanhar a pessoa. E preciso de perceber também porque é que há bloqueios que a impedem de viver o seu ser, não é? Então, se tu vens ser assim, se vens ser assado, mas ok, traz estes bloqueios que te impede, se calhar, de responder à vida, de não dar autoridade à mente, ou, por exemplo, de tomar uma iniciativa se fores uma manifestadora. Então, eu tenho que perceber isto. E também como é que os trânsitos te estão a influenciar naquele momento, não é? Porque há momentos da nossa vida em que nós estamos a sentir várias coisas ao mesmo tempo, não é? E parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Então, eu sinto que, para mim, tem que haver aqui este... Quando as pessoas chegam até mim, as pessoas chegam até mim e se quiserem ficam, e eu estou muito numa fase que é os meus, ok? As minhas pessoas, e atenção, eu nem sequer tenho uma linha 4 no Human Design, que é a linha dos contactos, mas o 4 é importante para mim, por outras questões também, e nesta fase de vida em que eu estou, neste ciclo em que eu estou, as minhas pessoas para mim são mesmo importantes, e eu sentir que estou aqui a apoiar, e eu sinto que eu tenho construído essa comunidade, tal como vocês, há pessoas, aliás, a maior parte das pessoas que vai ver isto está comigo há anos, portanto, não, quase desde os primórdios, portanto, é importante perceber que não é por acaso, não é? Eu não venho cá universalizar, eu não venho cá chegar ao mundo inteiro, eu venho chegar às pessoas, às minhas pessoas, ok? E em que situações é que isto aqui nos pode ajudar, tanto a astrologia como no human design, em tudo, a perceber os nossos ciclos e os nossos trânsitos. Ajuda-me também nas nossas relações. Nós achamos que o Human Design é só a análise inicial, mas não é só a análise inicial, está bem? Porquê? Porque no Human Design eu também tenho análise de ciclos,
que é isso que eu depois vou passar a fazer, já vos vou explicar. Tenho a análise que se chama o Connection Chart, as análises das relações, ok? Que é ver os dois mapas em conjunto. E isto, para mim, até vos posso dizer que me traz muito mais sabedoria do que, por exemplo, a astrologia. Porque é muito engraçado. Eu fui notando um padrão, eu sou muito de identificar padrões. E eu fui notando um padrão nos últimos tempos, que era... haviam pessoas que na astrologia supostamente tinham tudo para ter uma ótima comunicação. Tinham bons mercúrios, tinham luas bem aspectadas, tudo isto, tudo aquilo que eu tinha aprendido da sinastria. Aí de repente aquilo não estava a funcionar. E a pessoa bem, já tive várias situações assim, a comunicação não está a fluir. A comunicação não flui. Mas como é que é possível? Tem aqui, isto aqui supostamente é para fluir. E não flui. E eu depois fui percebendo, agora mais tarde, que naquelas relações não fluía por várias questões, exatamente. E o Human Design traz-nos isso. É, ok, já entendo porquê. Eu tenho neste momento agora uma cliente que vai fazer a análise comigo na segunda-feira e ela vai fazer a análise precisamente para não só para se conhecer assim, mas porque na relação dela há aqui qualquer coisa que não está bem. E eu disse, dá-me os dados dele na mesma, porque nós falamos sobre isto. Eu vou fazer a análise para ti e faço a gravação. Mas nós falamos sobre isto porque às vezes basta ali ter um lamiré de qualquer coisa, já para orientar a pessoa. E eu preciso ter esse conhecimento para orientar a pessoa. E para mim foi essencial, porque eu percebi, ó, são dois projetores, têm os dois a garganta definida. Aliás, ela tem a garganta definida, ele não. São os dois mentais, têm os dois até várias coisas que até corre bem, mas não está a funcionar, não está a fluir em termos da comunicação, por vários aspectos. Depois é de falar com ela. Mas isto também é importante aqui de perceber, ok? Nas nossas relações isto até nos traz aqui mais sabedoria. Mas a questão é que, antes que perguntem também, para fazer análises de relações, os dois têm que ter feito a análise inicial e estar a experimentar, viver pelo menos 6 meses o seu cérebro, ok? E a primeira coisa que se faz numa análise de relação é perceber, ok, então fala-se com um, como é que estás a fazer isto? Não sei o quê, fala-se com o outro, como é que tens estado a viver? Quais são os teus desafios? Que é para depois também focar aqui o Connection Chart dessa forma, para perceber os desafios de um, os desafios do outro e os desafios do casal, ok? E perceber que cada relação é uma relação. Há relações mesmo que precisam de liberdade, há relações que precisam têm tendência para estarem mais agarrados e ser difícil a separação. Portanto, há aqui toda uma série de conjuntos que é importante nós percebermos. Na vida profissional, obviamente, não é? Ainda a semana passada eu tive, exatamente no sábado, uma consulta profissional de astrologia, ok? A pessoa não sabia nada de Human Design, procurou-me para fazer uma leitura de carreira, que eu já também nem sequer tenho uma leitura de carreira, e para mim foi essencial para ela falar do Human Design e explicar-lhe exatamente isto, porque ela, a primeira coisa que ela me dizia, eu estou a tentar mandar currículos, mas não estou a conseguir nada. Pois não, ela é uma projetora, ainda por cima era uma linha 4. Portanto, os convites, as sugestões tinham que vir da rede de contactos dela. Não é tão mais fácil quando nós começamos a perceber estas coisas da vida dela, das nossas vidas. Portanto, claro que na vida profissional não funciona com ela a mandar currículos. Não vai funcionar, não é? Portanto, isto também era um dos pontos, para mim é importante, né? Na minha vida profissional, ou seja, numa consulta com foco na área profissional, que já não lhe vou chamar leitura de carreira, é uma consulta, foco profissional, perceber, ok, então tens isto, esta é a tua forma de entrar nas coisas, portanto é importante que faças isso, né? Como uma manifestadora que está à espera de receber coisas. Amiga, se queres o teu trabalho, vais ter que ir lá, né? Tens que ir lá. Queres trabalhar ali? Mas isto é muito difícil. Claro que é, obviamente que é, mas se tu não experimentares não vais saber, porque é mecânica. O Human Design fala da mecânica. E se nós olharmos para coisas, o nosso ciclo da natureza é muito à base da mecânica, se nós formos a ver. Há muita mecânica na vida, não é? A cena dos ciclos, os ciclos são mecânicos, a atração, repulsa, não é? Os ímãs, tudo isto é mecânico. A questão dos carros, os carros precisam do motor, precisam de tudo isto, e eu dou muito estas analogias. Portanto, tudo isto é mecânico, ok? Na maternidade, ainda mais, não é? Para mim é super importante perceber que eu sou uma mãe projetora, gente. Eu sou uma mãe projetora, eu não tenho energia para dar e para vender, para fazer como aquelas mães que estão sempre lá enfiadas com boa da gente, ia fazer imensas atividades, não funciona, nunca ia funcionar para mim, porque eu ia tentar ser alguém, ia-me comparar, que não sou e que não era correto para mim. Eu entrei em desgaste. Para mim é importante pô-la a brincar, ela gera a brincadeira dela, e se ela precisar de mim, eu estou cá para apoiá-la, mas esperar que ela me convide. Mãe, ajuda-me aqui. Mãe, eu preciso aqui de ajuda. Mãe, eu não consigo fazer. Ok, ela está-me a convidar para fazer isso. Eu não preciso de estar lá em cima dela. Eu dou guia, eu sou guia, quando ela me pede.
Portanto, saber que ela tem imensa energia, então bora estar a libertar a energia dela, saber que ela é diferente de outras crianças, então todas as crianças são diferentes, não é? Mas ainda temos muita questão da homogeneização, de fazermos tudo igual, de não vou fazer isto porque o meu filho, os meus pais fizeram isto. Então, há toda aqui uma série de questões que também é importante eu perceber. Né? Então, o Human Design para mim ajuda-me bastante nisto, mas também ajuda-me, por exemplo, em termos de astrologia, eu perceber, ok, então, mas esta mãe passou por isto, provavelmente. Então, calma, que esta criança ainda vem com esta questão aqui também para resolver. Portanto, é todo um mix que é importante aqui perceber. Isto também é uma coisa muito interessante, sabem? Que na minha análise inicial, houve uma coisa que a minha professora e formadora me disse, foi, das coisas menores da tua vida é, faz um mix das coisas, tu desenvolves os teus skills e depois faz o teu mix para estás a trazer para o mundo. E aquilo na altura não me fez sentido, nenhum, absolutamente nenhum. Mas a verdade é que eu sempre fui uma pessoa que adorava fazer várias coisas e sempre tinha, imaginando, peguem qualquer coisa e eu sei fazer aquilo. Não sei como é que sei fazer, simplesmente sei. Okay? Mas eu gosto de desenvolver talentos, eu gosto de desenvolver skills e eu sinto que cada vez mais vou me encontrando nas skills corretas para mim e são estas. Estas são, por isso é que eu fui deixando o Reiki, por isso é que eu fui deixando a numerologia, porque acabei por não me identificar, ajudou-me numa determinada altura, foi bom para mim, claro que sim, fez parte do meu caminho, mas depois acabo por não me identificar. E eu preciso mais, preciso de trazer isto. E pronto, obviamente, claro, nos ciclos e nos trânsitos é fundamental. Eu costumo dizer que, e quem fez a leitura comigo, a do anual, quem faz a leitura comigo, e etc., mas principalmente na leitura anual eu digo muito isto, que é, os trânsitos, o que está a passar, as lunações, é quase como se fosse ali o tempo, não é, que nós temos, a meteorologia. Às vezes faz sol, outras vezes faz chuva, tudo isso. Mas nós não nos vamos deixar levar pelo tempo. Não é porque está a fazer chuva, eu de repente vou para lá sem chapéu, vou lá vestida a verão, né, de sandálias, obviamente que vai correr mal, não é? Mas também, quando está sol e eu quero ir à praia, não vou sem estar a colocar um protetor. Chapéu, óculos de sol. Então, há todo este tipo de situações que é, isto está a acontecer, mas deixem-me cá ver porque eu não me vou deixar influenciar por aquilo, de minha natureza, está bem? E em tudo, na verdade. Eu costumo dizer que em tudo. Ser mãe, com questões de decisões, tudo isto nos pode ajudar. Agora, uma pausa para. Vocês têm alguma questão, alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Vou interromper aqui isto. Deixem-me só ver agora aqui. Uhum. Desculpem. É, eu também acho, também acho. Gostei da Bruna, além de não ser fácil, é difícil, exato. É. E estes gráficos são mesmo, tipo, incríveis. Eu amo os gráficos. Eu, para mim, aliás, eu costumo dizer isto, que é, para mim, eu sempre que faço uma leitura, principalmente de Human Design, eu estou a montar um puzzle. Eu adoro montar puzzles, adoro. E então, estou aqui a encontrar as peças-chave, não sei o quê, da pessoa, que é para aquilo tudo fazer sentido. Para mim é lindo e maravilhoso. Então, o que é que isto, lá está, vai agora mudar aqui também com o meu trabalho? Deixa-me colocar-vos aqui. Como eu estava a dizer, eu quero acompanhar-vos ao longo de todo o processo, tanto com um como com o outro, ok? Se eu estou cá para ser se eu estou uma projetora, se eu estou cá para ser uma guia, se eu estou cá para orientar, eu tenho que orientar com as minhas ferramentas, com as minhas skills, ok? E para mim tem que ser o Human Design e a astrologia sistémica, não é nenhum, nem o outro, é os dois, mas eu vou fazer muito à minha maneira. E então como é que eu vou fazer isto? Primeiro já deixei a leitura de mapa astral, que lá está, a leitura de mapa astral também, tal como a minha experiência, traz-me pouca informação, ok? E pode ser inclusivamente condicionadora, e eu não quero isso. Então, para mim, as pessoas quando entram ou quando querem se conhecer melhor, é uma análise inicial do Human Design. Porquê? Porque eu preciso dizer à pessoa, este carro está a sair da fábrica e esta é a tua forma de sair da fábrica. Se tu és um carro a diesel, não vais pôr gasolina. O que é que vai dar? O motor vai quebrar, não é?
Se o teu carro só tem 90 cavalos, não vais achar que ele tem 220, está bem? Portanto, calma. Então, isto para mim é importante, porque se o carro está a sair da fábrica e vocês querem manter o vosso carro, então vocês têm que manter o vosso carro da forma correta, têm que dar o alimento correto, querem florescer, querem crescer a vossa árvore, não é? Querem dar frutos, então têm que se nutrir da forma correta. E para mim, o essencial é começar então por fazer aqui uma análise de Human Design. Bem, depois, e isto é só para dizer as consultas que eu agora vou ter. Fazem análise de Human Design, não, ou seja, como queiram, mas qualquer consulta, vou ter consulta de astrologia, aliás, qualquer temática. Porquê? O que é que eu lhe chamo de consulta de astrologia e não lhe chamo uma consulta geral? Porque, essencialmente, é para ver trânsitos, ok? Para ver trânsitos, para ver áreas de vida, para ver questões. E isso é a astrologia que também me traz, ok? Então, por exemplo, está a acontecer isto em termos profissionais, ou está a acontecer não sei o quê, ou não sei o quê, consulta de astrologia. Mas estas consultas de astrologia vão ter este mix, não é? Que eu tenho que fazer a menção ao gráfico do Human Design, que é para vos trazer orientação, soluções, coisas práticas para a vossa vida e trazer-vos também consciência, ok? Há uma coisa aqui também interessante que é, e que vem do meu gráfico, é natural que às vezes, quando eu digo as coisas, quando eu falo as coisas, eu venho cá para provocar, portanto, obviamente na minha consulta também, eu tenho que provocar alguma coisa, eu vou provocar, não é? Eu vou provocar alguma coisa na pessoa. E normalmente o que eu vou provocar é o espírito dessa pessoa, eu vou provocar algo, eu vou provocar a mudança, eu vou provocar a pessoa também poder viver de acordo com o seu próprio espírito e conhecer-se, ok? Portanto, eu quando faço isto, eu também tenho que saber quem é que eu sou e o que é que eu estou a fazer e pôr-me a mim, né? Qual é que é o meu papel enquanto analista, enquanto astróloga, chamem aquilo que quiserem, não é? Mas enquanto pessoa, enquanto terapeuta. Então, isto para mim é essencial, não é? Trazer estes dois, trazer isto para provocar algo na pessoa que vai gerar a mudança. Porque é isto que acaba também por acontecer, é empoderar-vos também para vocês fazerem a mudança nas vossas vidas. Portanto, a consulta da astrologia é aquilo que vai ser para Cláudio, tenho aqui uma dúvida sobre isto. Ou Cláudio, tenho não sei o quê. Ou Cláudio, tenho uma dúvida. Isto é um mau exemplo, porque normalmente se têm alguma dúvida falam comigo e eu respondo. Mas, Cláudio, estou a passar por esta situação, há aqui isto, eu preciso de ver. Ajudas-me? Sim. Olha, Cláudia, não sei o quê. Opa, a cena dos relacionamentos está mesmo péssimo. Ajuda-me. Ok, bora lá. Então é isto. Então aqui eu vou juntar os dois. Quer tenham feito análise de Human Design, quer não tenham feito análise de Human Design. Ou seja, não é uma condição sine qua non, está bem? Tanto podem ter feito ou podem não ter feito. Obviamente, para mim é sempre importante aquela pessoa estar a fazer, porque é a tua forma de viver. Quanto mais tu estiveres alinhada com isto, mais do que aqueles chavõezinhos que eu te vou dizendo nessa consulta, vai ser importante. Se quiseres fazer também está tudo bem. É sempre estratégia e autoridade, não é? Como a gente diz, vais ouvir, tens o estímulo, tens o convite, tens a sugestão, és informada, mas se não queres fazer, tudo certo, também não vos vou ficar a fazer absolutamente nada. E depois, obviamente que eu vou manter sempre as minhas consultas do retorno solar ou os aprofundamentos, ok? No Human Design, as análises de ciclos são os nossos aprofundamentos. Eu faço um aprofundamento todos os anos, ainda agora no dia 7 fiz o meu, e é isso que vai analisar o ciclo global, o ciclo solar, ok? Para aquele ano. É o retorno solar, mas é como se fosse o retorno solar na astrologia. Só que no meu caso, eu vou fazer os dois. Vou fazer os dois para quem? Eu vou fazer os dois para quem fez a análise inicial de Human Design. Portanto, vêm fazer o retorno solar, não fizeram a análise, não tem problema. Eu vou-vos dar na mesma aqueles lamirés, vou só falar do vosso tipo, estratégia e autoridade, e para terem atenção a determinadas coisas. Só isso, ok? Para estarem a viver, porque eu foco muito na natureza da pessoa. Isto és tu, não é aquilo. Neste ciclo, neste retorno, tu estás sob esta influência. Calma. Olha, estás aqui numa altura em que pode haver aqui uma expansão. Então o quê? Podem surgir estímulos, podem surgir convites, podem surgir parcerias. Olha, não vás à procura de nada. Calma, ok? Portanto, há muito isto. Eu vou fazer isto. A pessoa não precisa de fazer a análise na mesma. Mas quem fez a análise inicial comigo, no retorno solar, e continua a fazer da astrologia na mesma, está bem? O retorno solar é sempre a análise de acordo com a astrologia, e depois estas minuciosidades relativamente ao Human Design. Quem fez a análise inicial do Human Design comigo vai fazer os aprofundamentos. Os aprofundamentos são retornos solares,
Mas não é só com a astrologia, é também com o Human Design, ok? Porque no Human Design, e eu vou-vos mostrar a seguir, isto muda um bocadinho. Aliás, até vou-vos trazer já aqui. Eu acho sempre muito interessante trazer isto na prática. Eu sei que vocês gostam. Como a gente já está mesmo a terminar, onde é que eu tenho aqui? Vamos abrir aqui então o meu. Vou-vos mostrar o meu, não é? Porque eu não gosto de estar a colocar outras pessoas aqui. Só tirar. Ok, então vamos lá aqui partilhar. Apresentar outra coisa. Vamos a partilhar aqui, só para vocês perceberem. Ok, vou ver o meu ciclo deste ano. Portanto, este é o meu gráfico, como há bocadinho mostrei também aqui na apresentação. Eu vou para o meu ciclo deste ano. Percebem o que é que muda? Nós começamos a olhar para aqui, começamos a perceber que, pá, espera ali, ela não tinha nada lá em cima. E tem agora um triângulo amarelo e um triângulo verde. Portanto, estou com a mente definida. Ah, espera que ela não tinha este quadradinho aqui vermelho. Este triângulo vermelho. Ah, mas eu fico com o triângulo vermelho. Quando estou a fazer um aprofundamento a alguém, por exemplo, Sónia, vais fazer o teu aprofundamento. Eu vou ter que ver isto e perceber, ok, o que é que tu tens estado a viver agora? O que é que está a acontecer agora? Então, o que é que tens que ter em atenção este ano de acordo com o teu aprofundamento? Porque isto traz-nos ativações também, ok? Não traz a questão das casas, mas traz as questões das ativações, do que é que nós temos que ter atenção para não fugirmos da nossa essência também. Então, tudo isto é importante aqui de fazer, não é? Por exemplo, a Bruna estava a dizer que fez o retorno solar. Ela, como não fez nenhuma análise inicial comigo, mas já sabe algumas coisas de Human Design, obviamente que eu lhe fui falando principalmente da essência dela. Fez o retorno solar, normal, na astrologia, e depois tirei-lhe aqui também imensas dúvidas, mas vi também, ok, vamos ter atenção a isto, olha, vamos ter atenção àquilo, não sei o quê, olha, atenção que pode... Porquê? Porque isto não sou eu. Mas eu, este ano, posso achar que estou com a mente definida. Então, posso estar a pensar mais na vida, a pensar mais no passado, a querer encontrar respostas. Não é para fazer absolutamente nada disso, ok? Então, eu tenho que ter atenção a estas questões e tenho que abordar isto com a pessoa. Então, para mim, isto vai ser essencial, não é? Estar a trazer, estar a fazer isto. Entre uma série de coisas, portanto, quem faz a análise inicial, faz o aprofundamento e eu analiso tanto este gráfico, não é? Que há de ser um gráfico assim, com a influência do retorno solar, como também o da astrologia. Quem não faz a análise inicial não tem problema algum, quando eu faço o retorno solar, faço a terem atenção, vou falar na mesma de tipo, estratégia e autoridade, ok? Que é o que eu faço também na consulta da astrologia para quem não faz a análise inicial, mas a base será sempre fazerem realmente, e é importante mesmo, fazer a análise inicial. Fazer a análise inicial porquê? Porque, como nós estamos a mudar o paradigma em 2027, nós estamos a trabalhar muito vamos trabalhar muito a nossa individualidade. Este Global Cycle é um Global Cycle que é muito direcionado para o planeamento, ou seja, foram anos, nós fomos reparar desde o século XVIII, em que houve muitas evoluções, não é? Construiu-se muita coisa, internet, computadores, telemóveis, houve imensa coisa que evoluiu a nível industrial, tivemos a Revolução Industrial, portanto, há imensa coisa aqui. Ok, planeamento de estruturas. Agora vamos trabalhar o ser, vamos trabalhar a individualidade e vamos separar o trigo do joio para não estarmos a ser alguém que nós não somos, porque nós vamos para a sociedade com a nossa individualidade. Então nós vamos trabalhar muito a nossa individualidade. O que é isto? A nossa individualidade. Aliás, não é esta, porque aqui já não estou a ser eu, né? Aqui estou a ser eu com a influência das outras coisas deste ano. Mas isto era aqui para estarem a perceber, né, como é que isto funciona, está bem? Portanto, eu vou ter apenas estas três consultas, não, também tenho a sessão de maternidade em verdade, mas essa vai se manter exatamente igual, porque nessa eu já estava a fazer o aliar a astrologia com o Human Design para as mães, dando aqui aqueles lamirés também, tipo, estratégia, autoridade, manutenção a risco, perfil, tudo isso. Portanto, estas vão ser os 3 tipos de consulta, ok? E é isto que eu queria aqui vos trazer. Portanto, já estava mesmo aqui no final, bem? E queria-vos agradecer, antes de nós realmente finalizarmos mesmo, agradecer-vos pelo vosso tempo, agradecer-vos também por apoiarem o meu trabalho, terem tirado aqui um bocadinho para estar aqui comigo, está bem? E mesmo quem vai ver a gravação depois, obrigada também por verem na mesma a gravação, por tirarem esse tempo e por terem, olha, respondido ou sentido-se estimuladas e querido também saber mais.
E amanhã, para além de, aliás, amanhã é ou é hoje, já não sei, mas eu tenho lá a agenda. Mas ou hoje ou amanhã recebem a gravação e recebem também aqui uma surpresa, né, no vosso e-mail. Pronto. Dúvidas, esclarecimentos, isto é aqui a minha parte que a gente já sabe. E agora, vamos voltar aqui. Então, pronto. Dúvidas, coisas que quisessem falar, ou o que é que acharam? Estão à vontade. Posso falar eu? Claro, Sónia, óbvio. Eu acho que vai ser mais completo. Eu falo por mim, eu fiz a análise e acaba por. Tenho que pensar, não é? Mas não é difícil implementar uma coisa que automaticamente nós costumamos sempre fazer, não é? E agora temos que fazer um bocadinho ao contrário. Eu falo por mim, não é? Uhum. Parar os impulsos, não é? Eu falo por mim. E esperar, de andar à espera das coisas, à espera entre aspas, não é? Mas como disse, aquelas coisas que nós gostamos de fazer, que gostamos de estudar, e ajuda um bocadinho a distrair e de não estar sempre à espera de Claro. correr atrás das coisas, não é? E pronto, acho que mas pronto, estou a fazer um esforço, não é assim muito simples. Não é simples. E Sónia, estás há quê, 2, 3 meses nisto? Calma. Pois, sim. Primeiro Sim, mas ano. é tipo, vamos experimentar, é aquela coisa do experimentar, como diz, vamos, não sei o quê, tudo Sim. bem. Mas depois não podemos ir mais além porque tem que ser da outra parte a dizer alguma coisa, não é? E é uma Porque eu, chatice, não é? Também para quem é é, leonina, não é? A pessoa é é, leonina, vem com o sol em leão e agora dizem que eu tenho que esperar claridade emocional, tenho que esperar os convites, isto é uma chatice. Então isto é uma chatice, como é que eu mas o agora vou pior é a paciência. É, Mas pronto, precisamos de tramar. vamos Uhum. devagarinho, vamos devagarinho. Foi por isso que no É outro dia me verdade. disse que só posso decidir até 3 meses antes do aniversário, portanto agora até maio, Uhum. depois tenho que ficar quieta até agosto, não é? Agora já estás nos 3 meses antes. Pois já estou, tenho que ficar quieta, não é? Tudo o que sejam decisões importantes, ok? Portanto, No dia a dia, e isto é importante, aliás, eu fiz um workshop. Ah, não, ainda não lancei. É para a semana. Mas eu fiz um episódio de podcast para projetores, que é só mesmo para projetores. É exatamente este. Que eu vou fazer, mas digo-vos já aqui, eu vou fazer um workshop e quero fazer um workshop em outubro, presencial, apenas para projetores. Tenham feito a análise comigo. E uma das coisas que eu disse, foi um episódio mesmo curtinho, que vai sair, é tipo 15 minutos, fala sobre o sucesso. E uma das coisas que eu estava a dizer relativamente a isto tinha a ver aqui com esta questão aqui também da paciência, agora já não lembro o que era. Vê aí a minha mente a viajar? Ui, já fui. Mas pronto, tinha a ver aqui com qualquer coisa relativamente a esta questão aqui da paciência, do esperar. Está lá, já não lembro o que é. Mas isto é difícil porque nós não somos habituados a esperar, não é? E a ter paciência para fazer as coisas e agora tenho que esperar os convites, mas vais continuando. E atenção, tu és uma projetora, vens cá guiar e orientar o outro. Mas tu tens o sol em leão, portanto, tu vais criar também as tuas coisas enquanto fazes isto, não é? Vais trazer a tua essência, a tua originalidade, a tua autenticidade, que vai ser de uma forma totalmente diferente, se calhar de uma geradora com o mesmo sol em leão, que até pode ter nascido no mesmo dia, mas em horas diferentes e era uma geradora, por exemplo. Estás a ver? Totalmente diferente. E que até podia ter um mapa muito semelhante ao teu, mas às vezes basta mudar ali qualquer coisa e já é uma geradora. Então, tudo isto vai sendo de acordo, lá está, com o contexto. E é completo, sim, mas tens de ter também paciência, lá está, porque é experimentar, é experimentar. Eu sei que não é fácil esta questão aqui da paciência, do esperar claridade, dos 3 meses, e quando. Ah, já sei o que era, já veio. Que é, nós somos emocionais. Quem é emocional, por exemplo, eu sou emocional, tu és emocional, Sónia. E a Cláudia eu sei que também, mas a Cláudia e a Bruna também é. A Cláudia é uma manifestadora. Mas dizer aqui o quê? Os seus emocionais é para as coisas importantes. Um jantar, uma qualquer coisa. Aquilo é aquilo do momento. E tu vês de acordo com a tua emoção do momento. Está bem? Não precisas de. Agora não posso tomar decisões. Tá bem? Mas tudo o que seja, imaginando que tu estás a sentir que é para sair do teu trabalho. Calma, deixa passar. Porque, isto já me aconteceu. E eu posso trazer o meu exemplo. E a Cláudia e eu sou muito nua e crua relativamente a isto. O meu relacionamento já passou por várias fases. E houve várias fases
que eu senti que era para sair, mas eu espero claridade. E acreditem que espero muita claridade mesmo. E vocês também sabem que a Cláudia é minha amiga próxima. Muita claridade. E já senti isso. E neste momento estou numa fase da minha vida que estou mesmo super tranquila. Mas também nunca foi um sim. Tipo, sim, tipo, é agora. Estão a ver? Então, esta questão aqui do emocional é muito tramada. Eu ainda hoje, é como eu digo, é trabalho para a vida inteira, ok? Mas coisas do dia a dia é aquilo que tu sentes. E também não é só isto. Nessa altura, a nossa intuição também vai. Não, sim, por aqui. No dia a dia, seres emocionais não conseguem estar a tomar decisões só com o emocional, mas é o que tu sentes na altura, ok? O que tu estás a sentir na altura. Sentes que é para ir àquele jantar, sentes que é para ir àquele concerto, sentes que é para. Estás a ver? Tudo o que seja esse tipo de decisões podes tomar à vontade, ok? É mesmo isso. Eu estava a falar de decisões importantes, sim, não é? Porque já me É. passou isso tudo pela cabeça, mas disse, não, agora não. Não, calma, exato, calma, porque às vezes são coisas do momento, às vezes são moods, não é? Então nós temos que perceber isto. Mas é muito giro de. Cada pessoa é totalmente diferente, não é? Por exemplo, a minha onda é diferente da tua, que por acaso é diferente da Bruna. A Bruna tem a mesma onda que tu, mas também tem outra, e então também já vão ser totalmente diferentes, estás a ver? A forma como isto tudo vai se depois expressar, mas depois nós temos que ver é aquelas minuciosidades e perceber que cada pessoa é totalmente diferente. Pronto. Mas eu adoro isto, eu adoro ajudar assim desta forma e trazer todas estas coisinhas também. E é experimentar, Sónia. Experimentar, está bem? Tem paciência. E continuar a fazer as coisas que tu gostas, até porque com o stress, com a adrenalina, tens a raiz definida, não é? Como eu te disse, com isto tu tens mesmo que fazer exercício, fazer as tuas coisas, não é? Estar a fazer coisas que tu gostas, no teu timing, no teu ritmo também, mas tens que os fazer. Exato, obrigada. Estar ocupada. Nada, querida. Não. Mas bem, Elodie, queres falar? Sim, foste incrível e a exposição agora fez-me todo o sentido. Lembras que no outro dia falámos sobre o que era aqui o Human Design e eu fiquei ainda com algumas questões e agora foi bastante claro. Depois vamos ter que falar porque eu já estava a pensar fazer o retorno solar e agora se calhar vamos ter que dar um passo atrás para fazer depois o retorno, não é? Porque tu aconselhas primeiro fazer a avaliação. Sim. Sim, aliás, eu tenho uma cliente minha que vai fazer agora para a semana que vem eu vou ter uma análise ao sábado, porque eu também trabalho ao sábado de manhã, é o tempo para mim e eu gosto de trabalhar também ao sábado de manhã. Mas ela fez anos no final de abril também, e ela estava-me a dizer, eu não sei qual deles é que eu faço, e eu disse-lhe assim, ela também é uma projetora, e eu disse-lhe, olha Inês, eu aconselho-te a fazer a análise, porque eu sinto que nesta fase da tua vida vai ser essencial. Mais do que tu fizeste, ela fez a leitura 2026, eu disse, tu fizeste a leitura 2026, deixa lá isso, tipo, fizeste, está bom, faz a análise. É só para fazer faz a análise, ok? E eu acho que é mesmo importante. Até depois por outras questões, né? Até porque eu quero e convido-vos mesmo depois a estarem presentes no workshop, porque eu acho que vai ser essencial. E depois vai-vos trazer também outro tipo de nuances para a vossa vida. E nós, projetores, nós vamos ter um papel muito importante a partir de 2027. Em temos hoje, ok? Temos sempre, mas é assim, tivemos na fase do planeamento, não é? Portanto, tivemos aqui os manifestadores, aqui como a Cláudia, a iniciar, a fazer coisas e toca a concretizar coisas no mundo, depois pôr os geradores a trabalhar. Mas agora que já temos tudo, as estruturas, ok, então vamos ter que ajustar aqui algumas coisas. E para aqui os projetores vão ter uma fase importante. Todos vamos continuar a ter uma fase importante, tá bem? Tivemos imensos manifestadores a nascer o ano passado, porque estávamos com um canal manifestador em dominância, todo o ano, e foi super importante, ok? Mas projetores, por favor, preciso mesmo que vocês estejam a viver de acordo com você, por favor, e a guiar da forma correta. Não, eu estava a me identificar aqui com a Sónia porque eu ainda estou à espera do convite em várias frentes e é difícil, é realmente muito difícil esperar. Isso é. Sónia, queres dizer algo? Sim, é difícil. Eu falo por mim, que eu gosto de fazer as coisas e de estar e de ajudar, e acho que estou a fazer muito e os outros não, às vezes não veem nada, tipo, não percebem que está a funcionar muito melhor. Olha-se para ali e vê-se logo, mas isso também tem a ver muito com como eu sou.
E pronto, e é aquela coisa de perceber, ok, não sou eu que estou a fazer errado, não é assim que deve funcionar, tenho que parar e os outros já têm que ver. Mas Sabem que, apesar de nós termos as linhas e a linha 6 ser a linha do exemplo, não, vocês não precisam, eu sinto mesmo isto, que o projetor tem que ser um exemplo e toda a gente tem que ser um exemplo na forma de viver. E se nós vimos cá guiar o outro, nós temos que ser um exemplo na forma como guiamos a nossa vida. É muito importante, ok? Isto é fundamental. Mas pronto, eu acho que a Marisa é geradora, da que está aqui, eu acho que a Marisa é geradora. Marisa, se na tua leitura 2026 eu disse qualquer coisa como olha os estímulos, vai responder e não sei o quê, és uma geradora. Portanto, eu tenho quase a certeza que é geradora. Mas pronto. Sei que a Elodie também é projetora, porque lembro-me que também tens assim um gráfico diferente. E é isto. Ainda bem que gostaram. Fiquei muito feliz. Sinto com muito sucesso. Eu acho que és, Marisa, eu acho que és. Mas sinto com muito sucesso, sinto mesmo tranquila. Pusiste agora no mundo, está tudo bem. E qualquer coisa, já sabem, estou aqui deste lado, está bem? Vou converter, vou-vos enviar, já ficam também. E obrigada mesmo por terem estado aqui presentes, tá? Estou muito contente e por apoiarem na mesma o meu trabalho, sempre, bem? Gosto muito de vocês. Tenham o resto de um bom sábado, um bom fim de semana. Divirtam-se com leveza, descansem, projetorazinhas também, façam as coisas que vocês gostam e bora, tá bem? Bora para o mundo, tá? Um beijo, meus amores. Beijinho grande. beijinho, tchau. Beijinho, gente. Beijinhos, tchau, tchau. Meus beijinhos.